Até quando você vai continuar vivendo no caos que você mesmo permitiu? Essa pergunta não é uma ofensa, é um chamado. Um convite à honestidade brutal que, muitas vezes, evitamos por medo de encarar o que está diante de nós. O reflexo das nossas escolhas, das nossas omissões, da nossa desordem interna e externa. O caos não chegou de repente. Ele se instalou em silêncio, um pequeno abandono por vez. Aquela gaveta que você nunca organiza. Aquela conversa difícil que você adia. Aquela decisão que você sabe que precisa tomar, mas empurra para amanhã. O caos não invade. Ele é autorizado. A verdade é que enquanto você não assumir a responsabilidade pela sua própria bagunça, emocional, física, mental, nada vai mudar. E ninguém vai fazer isso por você. A transformação começa no exato momento em que você decide colocar ordem. Ordem é o que dá estrutura ao crescimento. É ela que organiza o caminho, que prepara o terreno para o novo, que separa o que te afunda do que te eleva. Sem ordem você continua patinando, mesmo com todo o potencial do mundo. Se você sentiu esse chamado, não ignore. Escreva agora nos comentários: hoje eu começo a viver com ordem. Declare isso para si mesmo, para o universo. E dê o primeiro passo. E já se inscreva no canal. Aqui é o lugar para quem quer mudança real, transformação e clareza. Então, se você realmente quer sair do caos, comece tendo responsabilidade pessoal. Você pode culpar seus pais por não terem te dado a estrutura ideal. Pode culpar o governo pela falta de oportunidades. Pode culpar seu chefe por não te valorizar ou o seu parceiro por não te apoiar. Pode culpar o sistema, a sorte, a infância difícil, o mercado, os traumas, os outros. E talvez, em partes, tudo isso tenha sua parcela de verdade. Mas aqui está o ponto que realmente importa. Nada muda enquanto você continua terceirizando sua vida. A culpa pode até aliviar momentaneamente a dor de não estar onde você gostaria, mas ela não constrói nada. Pelo contrário, quanto mais você culpa os outros, mais poder você entrega a eles sobre sua história. Você vira um espectador do próprio destino, esperando que o mundo mude para que sua vida mude junto. E essa espera, você já sabe, nunca termina, porque ninguém vai viver a sua vida por você. Toda vez que você repete, eu sou assim por causa do fulano, ou eu não tenho isso por culpa do ciclano, o que você está realmente dizendo é, eu não tenho controle nenhum sobre quem eu sou. E isso, além de ser mentira, é uma prisão. Uma prisão confortável, talvez, porque permite que você não haja, mas ainda assim, uma prisão. Assumir responsabilidade pessoal é entender que, mesmo que o mundo tenha te machucado, você continua sendo responsável por decidir o que fazer com essa dor. E quando você toma para si essa responsabilidade, você recupera algo poderoso, o controle, não sobre tudo, mas sobre o que mais importa, suas ações a partir de agora. A mudança começa quando você para de apontar o dedo e começa a olhar no espelho. Sua vida é sua, seus resultados também. Isso não significa que tudo o que te aconteceu foi justo. Significa apenas que, daqui para frente, a escolha de seguir em frente ou continuar parado é sua, e só sua. Os estoicos entendiam isso com clareza. Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Isso é liberdade. É saber que mesmo quando o mundo é duro, a sua postura diante dele ainda é sua responsabilidade. Responsabilidade pessoal não é peso, é poder. É o primeiro passo para sair do papel de vítima e se tornar protagonista. Quem se responsabiliza, age. Quem dá desculpas, se paralisa. Assumir responsabilidade não é se culpar por tudo. É reconhecer que você tem o controle da sua resposta. E muitas vezes, isso já muda todo o jogo. Quando você para de esperar que o mundo melhore e decide melhorar a si mesmo, o mundo à sua volta começa a mudar também. Pessoas que vivem dando desculpas permanecem presas ao que aconteceu. Pessoas que assumem responsabilidade se concentram no que ainda pode ser feito. E você? Vai continuar justificando o caos ou vai começar a construir ordem a partir de si mesmo? Antes de continuar,
é preciso deixar algo claro. Você não é o que sente esporadicamente. Você é o que pratica, constantemente. E se quer resultados diferentes, precisa agir como alguém que está comprometido em reprogramar sua mente. Todos os dias. E aqui eu revelo o ouro para você. Ao fazer o que eu vou dizer agora, você muda a sua vida e passa a viver a realidade que merece. Reprograme a sua mente constantemente. Você não muda porque se sentiu motivado um dia. Você muda porque decidiu repetir, dia após dia, o comportamento de alguém que está comprometido com a própria evolução. Existe uma ilusão perigosa de que uma palestra inspiradora, um livro poderoso ou uma conversa transformadora vai ser o suficiente para mudar sua vida. Não vai. Isso pode até acender uma faísca, mas o fogo, o que de fato transforma, só vem com a constância. Você não muda com impacto, você muda com repetição. A mente subconsciente, essa que opera silenciosamente no fundo da sua rotina, é quem está no comando da maior parte das suas decisões. E ela não responde às suas boas intenções. Ela responde ao que você alimenta com frequência. Se você diz a si mesmo todos os dias que não é capaz, está atrasado ou não vai dar certo, é exatamente isso que seu cérebro vai buscar confirmar no mundo real. Por isso, práticas como afirmações, visualizações e hábitos mentais conscientes não são papo de autoajuda superficial. São ferramentas reais de reprogramação. São treinos diários que reforçam uma identidade diferente, uma nova versão de quem você quer ser. Afirmações não são frases soltas no espelho. Quando feitas com presença e intenção, elas são comandos diretos ao subconsciente. Dizer, eu sou forte, eu tenho foco, eu ajo com disciplina, não é fingir uma realidade inexistente. É plantar uma semente que, com repetição, muda a forma como você se vê e, consequentemente, como você age. Não é mágica, é neuroplasticidade. Visualizações funcionam da mesma forma. Quando você imagina detalhadamente a vida que deseja, a mente começa a se alinhar a esse futuro como se ele já fosse presente. Seu cérebro começa a buscar comportamentos que se encaixem naquele cenário. E quando isso vira rotina, visualizar, afirmar, mentalizar, você deixa de ser alguém que sonha e se torna alguém que se prepara. As práticas diárias são o que sustentam toda mudança. Pode ser uma meditação curta, uma leitura transformadora, uma escrita reflexiva antes de dormir. Não importa o formato. O que importa é a constância. É isso que reconstrói seu modelo mental. Aos poucos, você deixa de ser comandado por impulsos antigos e passa a operar com consciência. Isso é liberdade interior, e ela se conquista com treino. O seu subconsciente não distingue o que é verdade ou mentira. Ele apenas repete e reforça aquilo que você repete para ele. É como uma terra fértil. Se você planta medo, colhe estagnação. Se você planta coragem e foco, colhe direção. Reprogramar-se é exatamente isso, substituir padrões automáticos por pensamentos que te impulsionam e não que te travam. Os estoicos já sabiam disso, muito antes das neurociências confirmarem. Epicteto dizia, não basta ler ou entender a filosofia, é preciso praticá-la todos os dias. O que você faz com consistência molda quem você é, e essa é uma verdade dura, mas libertadora. O conforto que tanto buscamos, quando passa do ponto, se transforma em uma armadilha silenciosa. Ele não te destrói de uma vez, ele te adormece. E é nesse sono que a sua vontade começa a morrer. O problema do conforto excessivo é que ele se disfarça de paz. Você sente alívio por não se forçar. Sente segurança por evitar riscos. Sente prazer por ceder aos desejos imediatos. Mas a longo prazo, tudo isso cobra um preço. Você se sente cada vez mais fraco, mais disperso, mais dominado por impulsos e menos dono de si. É nos pequenos atos de autossabotagem que a decadência começa. Aquele só mais 5 minutos, aquele depois eu vejo isso, aquele um dia eu mudo. Nenhum deles parece grande coisa isoladamente, mas juntos constroem uma vida medíocre. E o pior, uma vida medíocre que parece confortável,
até você acordar anos depois com a dor de ter desperdiçado o próprio potencial. A saída? Enfrentar o desconforto voluntariamente. Levantar quando não quer. Dizer não quando é mais fácil ceder. Estudar quando a mente só quer distração. Treinar quando o corpo pede cama. O desconforto consciente é onde o seu caráter é forjado. A cada pequena batalha vencida você se fortalece. E esse fortalecimento é o verdadeiro conforto, o de saber que você é confiável para si mesmo. Sêneca dizia: o luxo e o conforto excessivos enfraquecem a alma, e essa é uma frase que você nunca mais pode esquecer. E nesse processo é muito importante libertar-se da culpa e reconstruir a si mesmo. Não é o peso do passado que te impede de andar. É a decisão de continuar carregando o que já deveria ter sido deixado para trás. A culpa tem uma função: apontar que algo precisa ser ajustado. Mas quando ela passa do ponto, ela para de ensinar e começa a paralisar. Você não nasceu para viver preso em ciclos de arrependimento. Você nasceu para aprender, crescer e reconstruir. Se você continuar se punindo pelo que fez no passado, nunca terá a energia nem a clareza necessárias para construir o futuro que deseja. A culpa prolongada não resolve nada. Ela apenas te prende em um campo de batalha que já não existe mais. Um lugar onde você luta contra um você antigo que já nem está aqui. Mas enquanto continua lutando contra ele, você também não aparece por inteiro, para ser quem pode se tornar agora. A verdadeira cura começa quando você para de lutar contra o que foi e começa a construir o que será. Isso não significa ignorar os erros, mas reconhecê-los com maturidade e extrair deles o aprendizado necessário. Você caminha para a frente com cicatrizes, sim, mas com propósito, com determinação e, acima de tudo, com a convicção de que a cada dia você pode ser um pouco mais quem realmente deseja ser. Liberar-se da culpa é um ato de coragem. É sair do papel de vítima de si mesmo e assumir a posição de autor da própria história. É reconhecer que, por mais que você não possa apagar o que aconteceu, pode decidir com firmeza o que vai acontecer daqui em diante. Esse poder está nas suas mãos agora. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora. Como nos ensinou Marco Aurélio, famoso imperador estoico, enquanto você viver, continue a aprender como viver. Essa é a chave. Aprender a viver a cada dia, renovando-se e reconstruindo-se, sem carregar o peso paralisante da culpa, mas com a leveza da responsabilidade consciente. Dentro de você, existe uma força que ainda não conhece. Existem habilidades que você nunca utilizou, talentos que ainda não explorou, versões suas que esperam ser despertadas. Essa força não é algo distante ou inacessível. Ela está aí, pulsando silenciosamente, esperando apenas que você dê o primeiro passo rumo ao desconhecido para se revelar por completo. Para despertar esse potencial, você pode começar experimentando coisas novas, aprender um instrumento musical, praticar um esporte diferente, se aventurar em um hobby criativo, fazer cursos em áreas que sempre despertaram sua curiosidade, ou até mesmo se desafiar a conversar com pessoas que pensam diferente de você. Muitas vezes, nos sentimos presos, limitados pelas nossas próprias crenças, medos ou pela zona de conforto que construímos ao longo do tempo. Mas a verdade é que o potencial para a transformação está sempre presente, escondido logo abaixo da superfície do que você já conhece sobre si mesmo. O desconhecido pode parecer assustador, um território incerto onde não temos controle total e onde o medo da falha tenta nos paralisar. Mas é justamente nesse espaço incerto que reside a oportunidade para um crescimento verdadeiro e duradouro. Quando você decide atravessar essa fronteira, está escolhendo se abrir para o novo, para o desafio e para a possibilidade de se tornar alguém maior do que jamais imaginou. O desconforto inicial é um sinal de que você está evoluindo, de que está saindo do lugar comum para explorar territórios que podem transformar sua vida. É nesse encontro com o desconhecido que a força interior se revela e o seu verdadeiro potencial começa a florescer.
E esse processo acontece quando você dá basta na procrastinação. A procrastinação é para evitar desconforto, não falta de tempo. Muitas vezes o dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo, e a diferença entre quem realiza e quem deixa para depois está em como lidamos com o desconforto que certas tarefas provocam. O que realmente te faz adiar aquela atividade não é a falta de minutos, mas o medo, o tédio, o esforço que ela exige. É aquele sentimento interno que você tenta evitar a qualquer custo. Esse desconforto pode assumir várias formas. A ansiedade de começar algo difícil, o medo de errar e ser julgado, o incômodo de sair da zona de conforto, ou até mesmo a simples resistência em lidar com o cansaço e a disciplina necessária. O cérebro, programado para buscar prazer e evitar dor, prefere o caminho mais fácil e imediato. Por isso, quando você escuta aquela vozinha interna dizendo "deixa para depois", ela está tentando te proteger do que julga ser um perigo emocional ou físico. Mas essa proteção é ilusória. A procrastinação cria um ciclo vicioso. Quanto mais você evita, mais aumenta o peso da tarefa e maior a ansiedade para realizá-la. Isso faz com que o desconforto se amplifique e a vontade de fugir se torne ainda mais forte. A grande sacada está em reconhecer essa voz, entender o que ela representa, mas não se deixar controlar por ela. Não adianta brigar, se culpar ou tentar se forçar com força bruta. O caminho é acolher esse sentimento, aceitar que ele está ali, mas decidir agir apesar dele. Quando aquela voz interna aparecer, não a ignore, não a destrate. Apenas diga: sei que você está aqui para tentar me proteger, mas hoje eu decido ir além. E aí dê o primeiro passo. Pode ser pequeno, pode ser tímido, mas é um passo real em direção à ação. Cada passo dado dissolve o poder da procrastinação, pois mostra ao seu cérebro que o desconforto é suportável e que você é maior do que ele. Lembre-se, o desconforto é temporário, o resultado é permanente. A coragem de enfrentar o que incomoda abre portas para conquistas que a comodidade jamais permitirá. Essa batalha interna é onde você fortalece sua vontade, seu foco e seu compromisso com seus objetivos. Por isso, parar de procrastinar não é uma questão de organização ou tempo, é um treino diário para enfrentar o desconforto e escolher a ação. A liberdade que você busca começa quando você decide que o desconforto não será mais um obstáculo, mas um sinal de crescimento. Depois de entender como assumir responsabilidade, reprogramar a mente e enfrentar o desconforto, chegou a hora de dar o passo final rumo à transformação. Você não está quebrado, está apenas programado e pode se reprogramar. Todos os dias. Essa é a mensagem que quero que você leve daqui. Sua vida pode mudar porque você tem o poder de mudar seus pensamentos, suas atitudes e seus hábitos. O sucesso não é sorte, é disciplina, é prática diária, é o compromisso com você mesmo. Agora, com todas as ferramentas na mão, o que falta é agir. É colocar em prática cada ensinamento, cada insight e persistir mesmo quando não for fácil. Porque é na ação constante que a transformação verdadeira acontece. Se você está pronto para essa mudança, inscreva-se no canal e deixe seu like para fortalecer essa decisão. E não se esqueça, escreva nos comentários: hoje eu começo a viver com ordem. Vamos criar uma comunidade que cresce unida, passo a passo, rumo a uma vida mais plena, focada e livre. Até o próximo vídeo.